Glória a Deus. Deus tremendo. Mas irmã que sabe mexer aí, libera o presídio para subir para ele dar lugar. Nossa pastora geral, libera como aí para subir. Servo do Deus vivo. Eita glória. Pai do Senhor Jesus a todos. Pai do Senhor Jesus. Boa noite. Tava com uma dificuldade, mas deu certo. Já começa como vamos proceder? Sai não? Glória a Deus. Já pode iniciar, meus amados? Vou orar, viu, meu querido amado irmão presbítero? Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Vamos Agora iniciar. sim. Querido Deus, eterno Pai, mais uma noite, Deus, nós agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Deus. E mais uma vez podemos estar aqui, meu Pai, nessa plataforma, Pai, de Estamei, nessa sala, Pai, qual o Senhor tem nos dado, Senhor, para nós levarmos a Tua palavra e orarmos, Senhor, por vidas, Pai. E neste momento, Senhor, o Senhor vem tomar a direção deste culto, Pai. Tudo que for feito aqui seja para a honra e a glória do Teu nome. Meu Deus, já neutraliza, Senhor, as forças ao contrário, as forças negativas. Destrói agora, Pai, o poder, Pai, do mal que muitas vezes se infiltra, Senhor, para muitas vezes tentar, meu Pai, de todas as suas formas, Senhor, tentar impedir o Teu agir, Pai. Mas eu creio que essa noite Tu vai usar o Teu servo na palavra, Deus, para nossas vidas, Pai. Porque a Tua palavra, ela é real e poderosa, Senhor, para gerar um grande avivamento em nossos corações, Senhor. Na hora que o Teu filho estiver ministrando, Senhor, o Senhor tem liberdade, ó Deus, de usar o Teu filho para ser gerado, Pai, em nosso coração, meu Pai. Aleluia, um grande avivamento, onde vidas, Pai, serão impactadas pela Tua palavra, Senhor, pela Tua presença. Meu Pai, toma a direção. Senta na cadeira de honra, Pai. Preside esse culto. Hoje será um culto, Pai, que o Senhor estará realizando coisas grandes, extraordinárias em nosso meio. Que eu já oro e agradeço, no nome de Jesus. Amém.
Amém, presbítero? Pode dar lugar. Glória a Deus, meus amados. Eu mais uma vez agradeço a Deus, né, por poder estar entre os irmãos, na presença do Senhor. A gente tem as nossas atividades durante o dia, né? Às vezes é um pouco corrido, chega uma hora dessa, a gente, graças a Deus, né? Estamos no nosso lar, alguns não, né? Mas no meu caso eu estou, né? E podendo aqui nos alegrar na presença de Deus. Meus queridos e amados, vamos fazer a leitura da palavra, livro de João, livro do apóstolo João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37, para a glória do Senhor nosso Deus. Se alguém tem condição de acompanhar, pode fazer isso. O versículo 37, ele diz, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Amém, glórias e graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, esse culto, nesta noite, falando sobre o avivamento. E nós entendemos que o avivamento, ele é uma manifestação do poder de Deus na vida da sua igreja. Todavia, nos dias que nós vivemos, principalmente nos dias atuais, nós vemos muitos movimentos pregando e dizendo estar vivendo um avivamento. Mas o avivamento que nós vemos nos nossos dias, na sua grande maioria, ele é um avivamento terreno, ele é um avivamento muitas vezes carnal, e ele é um avivamento que muitas vezes chega a ser diabólico. Mas conhecemos o verdadeiro avivamento meditando na palavra de Deus e baseando os frutos desse avivamento pela palavra do Senhor. Nós vemos muitas denominações, muitas ramificações religiosas, muitas igrejas pregando um avivamento e dizendo está vivendo um avivamento. Mas digo que é um avivamento terreno e carnal, porque esse avivamento ao qual os homens dizem estar vivendo e muitas vezes dizem estar cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, cheios da glória de Deus, revestidos do Senhor. Mas a gente olha para os frutos desses homens, eu digo desses homens, dessas pessoas, e nós vemos que, na realidade, Deus, ele está longe daquilo ali. O avivamento que nós vemos nos dias de hoje, ou o avivamento que a igreja de hoje conhece, é um avivamento de pulo, é um avivamento de grito, é um avivamento de muito barulho, mas de pouco poder verdadeiro. É um avivamento que ele produz muito grito, mas produz, não tem efeito. É um avivamento onde as pessoas elas passam, às vezes, a noite em vigílias ou mini vigílias e chegam no outro dia, as suas vidas estão da mesma forma, a sua vida espiritual permanece da mesma maneira, não há transformação, não há mudança, não há postura diferente no que se refere à obra de Deus e à vida cristã. O avivamento verdadeiro não é esse.
O avivamento verdadeiro não é avivamento para avivamento no dia da palavra do Senhor. Quando o Senhor para os seus filhos, ao e quando ele dá para subir, ele diz para os ficar até que mal é revestido. E é uma restrição estrangeira. Então, Judeia e aos confins da terra. Meus queridos irmãos, nós falamos de avivamento, falamos de batismo no Espírito Santo, falamos de investimento do poder. Mas isso vemos nas igrejas, as pessoas que se dizem estar cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, cheias de graça, cheias de unção. Isso na maioria das parece o revestimento do poder, ele apenas faz dentro da igreja. Fala uma língua estranha, quem tem muito papel, quem mais um cantar, quem mais Deus, quem profetizar, quem faz mais, quem faz aqui. O avivamento verdadeiro para sermos testemunhas de Jesus. O Senhor diz na palavra, quando isso acontecer, o povo seria testemunhas. Como ele é revestido de Deus, quando ele é cheio do Espírito Santo, a sua vida ela passa por uma transformação significativa. Aquele que está cheio de Deus, as suas atitudes mudam. Não tem como Deus estar vivendo em mim e as minhas atitudes continuarem como uma vida de que nunca viu o Senhor. É um versículo na palavra de Deus que ele impacta muito até hoje, que é Gálatas, capítulo 2, versículo 20, aonde o Senhor diz, já estou crucificado com Cristo, dizendo, já estou crucificado com Cristo. É vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora vivo na carne. Viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Meus queridos e amados, o verdadeiro avivamento, ele produz ação, ele produz vida. O avivamento, quando nós vemos nas Escrituras, o avivamento que veio sobre o povo de Deus, o avivamento que veio sobre a igreja, às vezes, depois de Deus colocar em situações de sofrimento até, às vezes depois de Deus permitir que reis adversários cruéis castigassem o seu povo, e então o seu povo se volta para o Senhor, começa a Deus. E na oração, na busca com Deus, no arrependimento, no quebrantamento do coração, Deus então derra o Espírito dentro da graça, o avivamento da sua igreja. Nós olhamos para o passado, na nossa atualidade, digo, os tempos a Bíblia da de Jesus, nós olhamos que muitas vezes, muitos países, muitas nações tiveram decadência espiritual. Vemos momentos em que a igreja em muitos países passou por momentos difíceis. Momento onde não tinha a ética nas igrejas, onde não tinha mais doutrina na igreja, onde a palavra de Deus havia sido esquecida, onde o liberalismo tinha tomado conta da igreja. Mas sempre um pequeno grupo ficava na presença de buscando o Senhor. Aquilo ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, e Deus derramava um avivamento. E quando esse avivamento chegava,
Muitos daquelas pessoas saíam para outro país para plantar igrejas. O avivamento, ele produz vida, ele produz salvação. Como alguém está dizendo, eu estou cheio de Deus, eu fui avivado, eu fui reavivado, o Senhor, ele me restaurou a minha vida espiritual, veio vivendo um avivamento, e não haver mudança na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela não se ocupar com aqueles lá fora, não se preocupar com a prostituta, com o drogado, com o traficante, com o assaltante, com aquele que está para o inferno. Porque nós fomos chamados. Além de sermos não vão ser os anjos que vão descer do céu e pregar o evangelho. O Senhor conta com a igreja dos nossos dias. Mas precisamos buscar o verdadeiro avivamento. Hoje, falando de avivamento, há umas 6 para 7 horas da noite, eu estava em um determinado lugar, sentado em uma calçada, enquanto conversava com alguém sobre um orçamento de um trabalho, e veio uma senhora com a sua filha de mais ou menos 6 anos para 7 anos de idade, uma outra criança, um rapazinho de uns 10 anos, e mais uma outra criança de uns 4 anos. E eu estava ali sentado, mexendo no meu celular, e aquelas pessoas pararam, e aquela criança de 6 anos me perguntou, senhor aceita uma oração? Boa noite, senhor aceita uma oração? Eu falei, sim, aceito uma oração. E ela falou assim, o senhor pede oração para mais alguém? Eu falei, sim, pela minha família. Aí aquela criança falou, mãe, eu oro por ele, a senhora ora pela família dele. E eu fiquei assim, impactado com aquilo. E então aquela criança orou por mim, uma oração de uns 4 a 5 minutos, e eu fiquei também impactado com isso, por ver como aquela criança orava, e não lhe faltavam palavras. Ela sabia o que ela estava dizendo. Ela sabia o que ela estava dizendo. E ela, na oração, ela citava o meu nome, se dirigia ao Senhor e falava, Senhor, toma o Aelson em suas mãos, cuida dele. E depois ela orou uma oração de uns 5 minutos. E não foi aquela oração espaçada e como quem não está sabendo o que está dizendo, não. Ela orou como uma pessoa adulta, uma pessoa que tem costume, que sabe orar. Ela não é aquela criança, ela não é uma criança que ela estava orando ali e nunca mais orou na sua vida, não. Aquela é uma criança que ela tem uma vida de oração. Pelo que eu entendi e percebi como aquela criança orava, com fervor que ela orava. E eu fiquei, assim, maravilhado de ver aquilo, até porque não se vê muito isso, principalmente nos nossos dias. E ela orou, quando ela entregou a oração, a mãe dela começou a orar. E foi maravilhoso, eu fiquei muito impactado com aquilo, muito impactado. E eu olhei e falei, meu Deus, isso é avivamento. Isso é avivamento, o avivamento é isso. O avivamento faz